começamos a orar, Deus começou a mover. E quando nós começamos o culto, né, nós fugimos totalmente do padrão, né? Eu não sei porque que a gente usa tanto essa palavra padrão, né? Como se Deus tivesse obrigado a seguir aquilo que a gente quer que faça, né? E Deus começou a falar, começa a liberar palavras. Começa a liberar palavras nesse ambiente. Porque vocês preparam a atmosfera e depois não se move nela. Se nós cremos que o Espírito Santo, ele prepara uma atmosfera para que nós nos movamos nessa atmosfera. E nós temos entendido que nem todos são profetas, mas todos podem profetizar. Alguns são levantados pelo Senhor para o ofício do profeta, mas todos podemos profetizar. Porque quando o espírito da profecia está entre nós, ele pode falar através de todos nós. Eu não estou falando do dom da profecia, estou falando do espírito da profecia. Porque é uma atmosfera profética. Só que quando nós estamos numa atmosfera profética, irmão, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Sabe por quê? Porque aquilo que nós falamos, essa palavra é tomada no reino do Espírito. E ela vai se materializar. Então imagina se numa atmosfera profética, você libera uma palavra de maldição. Você destrói uma vida. Você destrói uma pessoa, uma circunstância. Então, se tivermos que liberar uma palavra de destruição, nós temos que liberar uma palavra de destruição consciente, né? Sobre quem, sobre o que estamos liberando. Porque às vezes Deus fala, libera agora uma palavra contra um principado, aí você vai liberar uma palavra. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que liberar palavras, porque Deus está dizendo, libera, porque as palavras não voltarão vazias. Antes elas cumprirão o propósito para qual foram enviadas. Irmãos, no ambiente profético, a palavra deixa de ser um livro escrito para ser um livro prático para nós. Pastor, eu já li lá em Isaías 55 que o Senhor fala assim, assim será com a minha palavra, ela não voltará vazia, antes porém ela produzirá aquilo para o qual ela foi enviada. Está escrito. Mas ela deixa de ser um texto para ela ser o quê? Uma realidade para nós. E aí você sai da atmosfera da razão e você entra na atmosfera do Espírito Santo. E aí você começa, movido pelo Espírito, a liberar palavras. E nós temos que aprender, porque quando Deus cria esses ambientes proféticos, nós temos que nos mover nele. E liberar aquilo que Deus está querendo liberar através da nossa boca. Quantos creem que quando Deus criou uma atmosfera, Ele liberou palavras, Ele disse, haja luz e houve luz. Amém? O Espírito já estava ali pairando, mas precisava que palavras fossem liberadas. Muitas vezes nós clamamos e nós geramos uma atmosfera, mas aí nós não entramos nela, nós não nos movemos nela, nós nos calamos. E aí nada acontece, porque ainda que o Espírito Santo paire sobre, precisa de que palavras sejam enviadas. Amém? E quando as palavras são enviadas, elas geram. E se você liberou palavras nessa noite, creia nelas, aquilo que você liberou, porque o Espírito Santo vai produzir. Eu quero retornar ao texto de 1 Samuel, capítulo 2. E eu quero começar essa palavra hoje, liberando uma palavra profética sobre as nossas vidas. 1 Samuel capítulo 2, do versículo 28 ao 34. Diz assim a palavra. Deus falando para Eli, uma palavra forte. Eu escolhi
dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso, para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei que fizesse na minha morada? E porque honras a teus filhos mais do que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas aos que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E tu, na angústia, olharás com inveja toda a prosperidade que hei de trazer sobre Israel, e não haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem da tua linhagem, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para consumir-te os olhos e para entristecer-te a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão pela espada dos homens, e te será por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ófine e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Palavra dura, não é verdade? Eu não sei se você sabe o contexto dessa palavra. Nós ministramos a semana passada declarando que a casa de Eli havia sido levantada pelo Senhor para ser uma casa sacerdotal. Mas a Bíblia fala que os filhos de Eli, e que já estavam também exercendo o sacerdócio diante da nação de Israel, eram filhos de Belial. Se tornaram filhos de Belial. Eram para ser filhos de Deus e se tornaram filhos de Belial. E a palavra fala que Eli honrou mais os seus filhos do que o Senhor. E a palavra diz que Eli não os corrigia a ponto de permitir que seus filhos se prostituíssem nas escadarias do altar. E aí Deus então levantou um profeta e liberou essa palavra sobre Eli. Quando Deus fala: longe de mim tal coisa. Eu havia falado isso, é verdade, que sobre a tua casa e sobre a casa do teu pai não faltaria mais sacerdote de geração em geração. Deus é um Deus geracional, irmãos. Mas Deus precisou se levantar. E não é a única vez que Deus faz isso. Porque Deus fez isso também com a casa de Saul depois. Deus falou para Eli: longe de mim tal coisa. Eu removerei a tua descendência da terra. E eu quero nessa noite, junto com vocês, eu quero profetizar nessa noite que o tempo da casa de Eli acabou. Deus vai levantar uma geração. Deus está levantando uma geração, irmãos, que não se conformará com a linhagem de Eli. Aqui é uma casa. Nos nossos dias, isso é uma natureza. Uma natureza rebelde. Uma natureza que não honra o Senhor. Uma natureza que se rebela contra Deus, ainda que esteja servindo a Deus, no ofício que Deus o colocou, com a aparência de serviço, mas com uma natureza rebelde. Eu quero que você feche os seus olhos nessa hora.
Se você crê nisso, recebe sobre a tua vida nessa noite, Pai. Eu declaro nessa noite, Pai, e eu profetizo sobre cada um aqui nessa noite, que a casa de Eli, Pai, não permanecerá sobre nossas vidas. O ofício desse ministério, Pai, sacerdotal de Eli, Pai, não continuará nos nossos dias, Pai. Nós nos levantamos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, e nós rejeitamos, Pai, o ministério de Eli, nós rejeitamos, Pai, o espírito da casa de Eli, Pai, sobre as nossas vidas, Pai, esse espírito de soberba, esse espírito de rebelião, Pai, nós rejeitamos nessa noite, nós afrontamos nesta noite, e nós ordenamos que bata em retirada das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos a Tua palavra, que o Senhor está cortando os braços da geração de Eli, que o Senhor está removendo do sacerdócio a geração de Eli, porque o Senhor levantará uma nova geração de homens e mulheres que temem ao Senhor, que andarão, Pai, em humildade, na Tua presença, servindo ao Senhor em tudo, em todo tempo e em todo lugar, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Mas há uma segunda parte também que eu quero profetizar nesse texto, que começa logo em seguida, no versículo 35. Diz assim a palavra: e eu, o Senhor, suscitarei para mim um sacerdote, que diz aí na tua Bíblia, um sacerdote fiel. Diga fiel. Diga sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Edificar-lhe-ei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Aleluia. Olha o que o Senhor diz nessa segunda parte: eu vou levantar, eu vou suscitar para mim um sacerdote fiel. Nós sabemos que essa palavra se encaixou em Samuel, mas nós estamos falando de algo espiritual nos nossos dias, nós estamos falando de pessoas. Assim como a casa de Eli é um espírito de rebelião e soberba, Deus ele fala: eu vou suscitar para mim um sacerdócio fiel, uma casa firme. Vocês notam que a palavra nesse texto e nesse contexto envolve família? Amém? Vocês que reconhecem que na Bíblia muitas vezes Deus julgou uma família inteira? Não foi assim no pecado de Acã? Toda a sua casa pagou o preço por causa de um sacerdócio infiel. Por causa de um sacerdócio infiel. Assim também a casa de Eli, mas Deus está dizendo: eu vou levantar uma nova linhagem. Deus está decretando, irmãos, hoje, uma nova geração de sacerdotes. Amém? Deus ele está levantando nos nossos dias uma nova geração de sacerdotes. Mas não apenas de sacerdotes, de famílias sacerdotais. Pastor, por que o senhor está falando de família? Porque ele fala assim, que procederá. Primeiro ele fala: suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E ele fala: e lhe edificarei uma casa firme. Diga: não existe um ministério bem sucedido com uma família destruída. Amém? Tudo que Deus faz em nós e através de nós passa pela nossa casa, passa pelo nosso relacionamento. Já falei sobre isso em algumas pregações. Imagine o casal está vindo para a igreja e discute, e ele tem que subir no altar para ministrar, para pregar, para fazer a abertura do culto, ou ele é ministro de louvor. Como é que fica?
Ele sobe no 100%? Ele flui ou ele funciona? Não é verdade? Não tem como fluir. Se a nossa casa não é uma casa firme. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. É Deus que está dizendo: eu vou lhe edificar uma casa firme. Amém? Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que Deus, nesses dias, Ele está olhando para mim e para você como sacerdote fiel, como indivíduo a quem Ele colocou uma unção sobre nós. Mas Ele está dizendo para mim e para você: eu vou te usar, mas eu vou levantar também a tua casa. Quantos querem que Deus levante a sua casa? Quantos querem ver a sua linhagem? Amém? Deus é um Deus geracional. Deus, Ele quer levantar você, Ele quer levantar sua esposa, seu marido, Ele quer levantar os seus filhos, Ele quer levantar os seus pais. Ontem ainda nós ouvimos um testemunho, né? Onde alguém estava dizendo assim: meu pai também serve ao Senhor e ele se assenta para me ouvir. E ele diz: você como apóstolo, o que você fala na minha vida? Coisa tremenda, né? Imagina o pai natural, que é um ministro também, mas o seu filho, Deus o levantou numa posição acima dele, e ele se submete ao filho nas questões espirituais, não deixa de ser pai natural, mas ele fala: o que você libera sobre a minha vida? Quantos querem que seus filhos possam ir mais longe do que você? Amém? Os filhos são como flechas na aljava do valente. Amém? Nós temos que lançar os nossos filhos para que eles cumpram o alvo. Não adianta apenas os nossos filhos ser flecha, se eles ficarem só na aljava. Não é verdade? Nossos filhos têm que ser flechas polidas na aljava, prontas para serem lançadas. E na hora certa, eles têm que ser lançados. Mas também não adianta ser lançado de qualquer jeito. Eles têm que ser lançados e atingir o alvo. Quantos querem isso para a sua linhagem? Quantos creem que Deus pode fazer isso, irmão? Não adianta só eu dizer para vocês quantos querem. Não. Quantos creem que essa é a vontade de Deus para os nossos dias? Será que nós cremos que Deus quer levantar a nossa geração? Pastor, mas essa palavra aqui é uma palavra lá do Velho Testamento, pastor, falando sobre a casa de Eli. O que tem a ver comigo? Era para Samuel, irmãos. Tudo que foi escrito para nós foi escrito. Amém? Nós é que temos que fazer a leitura do que o Senhor está falando nos nossos dias. Então eu creio, eu quero orar pela tua vida, pela tua casa também nessa noite. Amém? Se você crer, levante a sua mão. Pai Santo, eu quero liberar essa palavra nessa noite, Pai. Como o Senhor colocou no meu espírito enquanto eu orava por esta pregação, Pai. O Senhor disse que estaria, Pai, removendo a casa de Eli. Mas o Senhor estaria levantando um sacerdote fiel, Pai, e a este sacerdote fiel o Senhor lhe daria, o Senhor edificaria uma casa firme. Pai, nessa noite, Pai, eu oro para que o Senhor levante sacerdotes fiéis ao Senhor, Pai, para que o Senhor levante homens e mulheres fiéis, homens e mulheres tementes ao Senhor, homens e mulheres posicionados, homens e mulheres que entendem o teu chamado, homens e mulheres que entendem, Pai, aquilo que o Senhor está falando nesses dias, Pai. Mas eu oro também, Pai, para que o Senhor possa edificar, Pai, a cada um de nós uma casa firme. Pai, levanta, Senhor, casamentos firmes, casamentos consolidados, casamentos amadurecidos, Pai, relacionamentos conjugais amadurecidos, Pai. Levanta, Senhor, filhos em cada casa, levanta os filhos da casa, de cada lar aqui, Pai, representado. Levanta, Pai, filhos como flechas polidas na aljava do valente, Pai, prontas para serem lançadas ao alvo, para, Senhor, alcançarem o teu propósito, Pai, que sejam filhos, Pai, envolvidos, Pai. Senhor, eu oro por
todos os filhos aqui, Pai, de cada casal, Pai. Eu oro, Pai, e oro até mesmo pelos filhos, Pai, daqueles que ainda são solteiros, mas que um dia vão se casar e vão gerar filhos, que esses filhos sejam gerados para o Teu propósito, Pai, para cumprir o Teu chamado e para manifestar a Sua glória nos seus dias, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, glória ao Senhor, irmãos. Deus, Ele quer levantar famílias sacerdotais, e Ele está insistindo conosco nesses dias, amém? Deus está insistindo conosco nesses dias, para que nós possamos entender o chamado dEle na nossa vida. Mas vire a sua Bíblia, uma página, capítulo 3 de Samuel. Diz a palavra que Samuel ainda era um menino, mas ele já servia o Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Não é para menos, né, irmãos? Se o sacerdote é infiel, não há como ter palavra. Olha como é um perigo, irmãos, quando o sacerdote não é fiel. A Bíblia diz assim: e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Irmãos, tudo que está escrito é para nós. As coisas reveladas, as coisas ocultas são para Deus, e as reveladas são para nós e para os nossos filhos, de geração em geração. Amém? Mas aqui a palavra diz que nos dias do sacerdócio de Eli, a palavra do Senhor, ela não era muito rara. Era muito raro alguém que se levantava para falar a palavra do Senhor. Talvez hoje nós possamos dizer assim, mas hoje muita gente prega. É verdade, muita gente prega. Essa semana mesmo eu estava assim orando, e o Senhor falou para mim assim, que nesses dias muitas pessoas querem pregar. Muitas pessoas querem um púlpito para pregar. E o Senhor falava assim: o importante não é um púlpito para pregar. O importante é se você tem a mensagem de Deus para pregar. Mais importante do que nós pregarmos é o que estamos pregando. Mais importante do que nós ouvirmos uma pregação é sabermos o quanto aquela palavra ela passa pela vida daquele que prega. Porque nós vivemos uma geração onde a igreja de Cristo cresceu em número, mas ela não cresceu em qualidade. E se tem tido pregações nos púlpitos, e essa pregação não tem transformado essa geração, o que é que nós estamos ouvindo? O que é que o povo de Deus está ouvindo nos altares? Será que o povo de Deus está ouvindo a palavra do Senhor? Ou será que o povo está escutando uma palavra de autoajuda? Ou será que o povo está ouvindo aquilo que os psicólogos estão falando para esses dias? A Bíblia diz que nos dias de Eli, a palavra do Senhor era rara. Mas não significa que não tinham rituais. Todos os dias tinham sacrifícios. Todos os dias tinham as reuniões. Todos os dias tinham os movimentos. Mas a palavra do Senhor era rara. E as visões, então, quase nem tinham. E é o que nós estamos vendo, um quadro nos nossos dias. Mas se nós cremos que Deus está levantando uma geração, irmãos, leia comigo o versículo 7 desse capítulo. Ora, Samuel ainda não o quê? Conhecia ao Senhor. Mas no versículo 1 fala que ele servia. Não é isso? Volta lá para o versículo 1. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. E agora no versículo 7 fala que ele não conhecia
ao Senhor. Será que isso é possível? Alguém servir ao Senhor e não conhecer o Senhor? E é por isso que nós vemos tanto ativismo na igreja de Cristo. Tanto fazer. Ontem eu conversava com um pastor, eu já falei sobre ele aqui, não o nome, mas falei a situação, que ele me chegou e disse assim: pastor, todo sábado eu tenho que fazer alguma coisa para segurar os jovens na igreja. E ele falou assim: eu já não sei mais o que fazer. Eu disse para ele: não faça uma reunião, adore o Senhor, traga uma palavra para eles. Pastor, mas se eles não ficarem? Se eles não ficarem, é porque eles estão ali pela motivação errada. Eles não estão ali por causa do Senhor. E até disse: nós também fizemos isso aqui. Eu me reuni com os jovens, falei assim para eles: o que vocês querem que eu faça? A gente quer luz. Aí colocamos luz. Essas músicas, pastor, essas músicas do jeito que a gente canta na igreja não dá, tem que ser uma música mais eletrônica. E a gente colocou umas 2 reuniões de jovens. Daí eu falei: não dá. O que nós vamos fazer daqui a pouco? Aí nós não fizemos. E o que aconteceu com os jovens? Não ficaram. Por quê? Porque eles não estavam por causa do Senhor. Eles estavam por causa do movimento. Eu já estava vendo, irmãos, que a gente ia chegar a um ponto de ter uma balada gospel aqui, ó. Aos olhos humanos ia ser da hora, viu? Mas qualquer hora Deus podia mandar até um raio aqui sobre nós aqui. E falar: para com isso. E ontem eu conversava com o pastor desse pastor. E ele disse para mim assim: pastor, a gente está quase sem jovem na igreja. Eu falei: mas por quê? Porque a gente parou de fazer as coisas que agradavam a eles. Eles foram embora. E eu falei: é exatamente essa geração. Essa geração que está dentro da igreja, mas não conhece o Senhor. E essa geração cansa a gente. Porque a gente é obrigado a fazer mais. A gente tem que fazer aquilo que o Senhor pede e tem que fazer o que eles querem. Essa semana uma pessoa até entrou no meu zap e ficou me confrontando no zap. Ela já foi daqui da igreja. E ela até chegou ao ponto de falar bem: será que não chegou a hora de você tirar sua tenda de caçapá? Quase que eu falei para você: não prego em tenda. Eu prego num prédio, não tenho tenda. Eu não senti a sua paternidade. Eu falei assim: que pena. Porque a gente está aprendendo a ser pai ainda, sendo filho. Mas eu aprendi uma coisa: que paternidade não é o quanto eu posso ser pai na sua vida, é o quanto você quer ser filho. Porque se eu forçar tocar na tua intimidade, isso é violência. O filho, você não força a tocar na intimidade dele. Ele se abre. Ele se revela. Ele se deixa ser cuidado. Quantos aqui escolheram o pai que tem? Pai terreno. Ninguém escolheu o pai. Ninguém nunca perguntou para mim se eu queria que o seu Hugo fosse meu pai. E me desse o mesmo nome dele. Todo mundo até hoje pergunta: por que seu nome é Hugo Vitor, não é Vitor Hugo? Foi porque meu pai é Hugo Vitor, de Moura, e eu sou de Moura Júnior. Ele não perguntou para mim se eu queria esse nome. Mas ele me deu o nome. E eu honro ele como meu pai. Então, pai, não somos nós que escolhemos, é Deus quem dá. E quem de nós não pode dizer que na nossa vida natural não teve um momento que a gente não falou quietinho, que não morre? Verdade ou não é? Principalmente depois da chinelada, a geração da chinelada, né? Da cinta, às vezes até com a fivela, do sapato que voava. Eu lembro da minha mãe desse tamanhinho, mas quando ela levantava aquele braço, regalava aquele olho verde, já era. E às vezes nós falávamos: não chorem. Chorar como? Estava tudo dolorido. Apanhei até quando não tinha razão de apanhar,
Porque meu irmão tinha aprontado, eu estava do lado, ela passou o chinelo e bateu em todo mundo que estava ali, eu estava ali, apanhei também. Aquele dia eu não merecia, mas apanhei. E nem por isso ela deixou de ser minha mãe. Só que quando a gente está na adolescência, a gente está cheio de rebelião, a gente quer que ele morra. Mas o dia que morre, a gente chora e chora o resto da vida porque morreu. Não é verdade? Mas naquele dia, quando ele corrige a gente quer que morra. Por que não morre? Por que eu tenho que ter esse pai? Vou embora de casa. Vai para ver. Vai para ver o que acontece. Não é verdade? Aí depois que a gente casa, a gente vai todo dia na casa dos pais. A gente queria sair da casa dos pais, aí casa, fica com saudade da casa dos pais. E é tão bom a casa dos pais, né? Porque pai, a gente não escolhe. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração que ela não sabe quem é o Senhor. Uma geração que sai na rua com a camisa da denominação, discute, não é? Sai com a camisa da denominação, discute sobre igreja. A igreja é melhor que a sua. Mas não entende nada sobre Cristo. Não entende nada sobre o novo nascimento. Aí quando uma pessoa cai no pecado, igual caiu esses dias e foi para a internet, a crentada vai tudo lá para bater. Sabia que não era de Deus. Uma semana atrás estava lá adorando com a música que a pessoa estava cantando. Não é assim? É assim. Porque as pessoas elas vão só no movimento, irmãos. Só no oba-oba. Estou servindo ao Senhor. A palavra fala que Samuel serviu o Senhor. Aí no versículo 7 fala que Samuel não conhecia o Senhor. Se ele não conhecia o Senhor, que Senhor que ele estava servindo? O Senhor Eli. Mas o que era bom na vida de Samuel, sabe o que acontece? Que a paternidade sobre a vida de Samuel não era Eli. A paternidade na vida de Samuel era Ana. De ano em ano, Ana vinha até Samuel para renovar a sua fé, seu amor, trazia um éfode novo para ele, uma veste nova, para dizer: você tem cobertura, você não vai andar nessa linhagem, você foi gerado na oração, você foi gerado nos joelhos. E por isso que ele temia o Senhor. E é por isso que no capítulo 3, diz a palavra, vamos continuar. Deus chamou Samuel. Quantas vezes Deus chamou Samuel? Todo mundo fala que Deus chamou Samuel 3 vezes, não é? Mas é verdade? Você sabe que hoje que eu vi que Deus chamou ele 4 vezes? Só na 4ª que ele falou para o Senhor: eis-me aqui. 3 vezes ele foi até Eli. E na 4ª que ele respondeu para o Senhor. Olha como a gente recebe. Todo mundo fala a vida inteira: porque Deus falou com Samuel, chamou ele 3 vezes. Aí você começa a falar: Deus chamou Samuel 3 vezes. Nunca foi na Bíblia para ver se foi 3. Aí um dia você lê a Bíblia e fala: nossa, é 4. Não é 3. Esse é o problema. Às vezes a gente ouve uma coisa e fica igual um papagaio, repetindo a vida toda, porque ouviu. Aí um dia você volta para as Escrituras e você fala: nossa, falei a vida inteira errado. Né? Então vamos lá, no versículo 7 diz a palavra: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. Isso é forte. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela 3ª vez, e ele se levantou e foi a Eli. E disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te. E há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, o Samuel e deitou-se no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Veja como isso é tão importante, irmãos. Aqui tem uma coisa que eu acho assim tão interessante nós
nós ouvimos. Por que será que Samuel, as 3 vezes que Deus falou, ele foi até Eli? Porque mesmo que Eli fosse um sacerdote que não foi fiel ao Senhor, ele estava na posição de sacerdote. E Samuel entendeu o que muitas pessoas nos nossos dias precisam entender, que uma das formas de Deus falar com a gente é pela boca daquele que Deus coloca sobre a nossa vida. Daniel ainda não tinha aprendido a ouvir diretamente ao Senhor, mas Daniel entendia que aquele quem estava colocado pelo Senhor era a boca de Deus na vida dele. E é por isso que quando Deus falou, ele entendeu essa voz é de Eli. Aí Eli falou, não filho, não falei nada. Está entendendo ou está confundindo? É por isso que é muito importante, quando nós estamos numa posição de liderança, nós ensinarmos as pessoas a conhecer ao Senhor. Uma paternidade, ela não é estabelecida para gerar filhos para si mesmo, e sim para o Senhor. Amém? É assim que Deus pensa. Eu vou ter uma igreja grande, para que eu tenha uma boa condição de vida, para que eu tenha bastante pessoas que possam me servir. Isso não é uma visão de Deus. Isso nunca foi um propósito de Deus. O propósito de Deus é que cada pessoa que é levantada pelo Senhor na sua geração possa ser boca de Deus na vida das pessoas que Deus vai trazer. Você tem que ser boca de Deus. Para que quando as pessoas olharem na Bíblia, elas falarem assim, olha, eu li na Bíblia hoje aquilo que você já me falou. Olha, hoje eu estava lendo a palavra e o Espírito Santo me deu luz num texto da palavra e foi exatamente do jeito que você falou para mim. Então eu creio, irmãos, que ainda que ele falhou com os seus filhos, e Deus foi tão severo com Eli, com a sua casa, mas Eli estava ensinando. Ele estava de alguma forma sendo boca de Deus na vida daquele jovem, na vida daquele adolescente. Ele estava ensinando a conhecer, ainda que Deus não tivesse falado diretamente com Samuel, mas Deus estava falando na vida de Samuel através dele. Isso é sério. Irmãos, Deus nunca nos deu autoridade para manipular pessoas. E muitas vezes o que acontece dentro da casa do Senhor é um espírito de manipulação. Deus me levantou e você tem que me ouvir. Claro que se eu me movo pelo Espírito, o Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita em você. Amém? E quando eu falo pelo Espírito, o Espírito que habita em você, ele entende essa linguagem. Amém? Então, quando nós estamos nos movendo no mesmo Espírito, nós somos um. Quando nós estamos nos movendo no mesmo Espírito, o Espírito Santo está confirmando entre nós o seu propósito, a sua palavra. E é por isso, irmãos, que a unidade, que muitas vezes é pregada nos nossos dias, ela não acontece. Porque muitas vezes a unidade que ela é pregada, ela vem motivada por uma motivação humana, por uma motivação pessoal. Vamos nos unir para nós sermos grandes. Olha a motivação de Nimrod, ele falou assim, olha, nós vamos nos unir, nós vamos levantar uma torre e nós vamos criar um nome e nós seremos conhecidos em toda a terra pelo nosso nome. E o que Deus fez ali? Deus uniu? Não, Deus dividiu. Deus juntou? Não, Deus separou.
Deus veio e confundiu as línguas. Amém? E aí um não entendia o outro. Um já não falava mais o que o outro estava querendo ouvir. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque eles se uniram numa motivação errada. Vamos construir uma torre, a Torre de Babel. E nós vamos, por causa dessa torre, nós vamos criar um nome para nós. Nós vamos ser conhecidos pelo nosso nome. As pessoas vão ver, vai ser construída uma cidade ao nosso redor. E o Senhor olhou lá do céu e falou, não entenderam nada. E a Bíblia fala que o Senhor desceu entre eles e confundiu tudo. E o que a gente vê nos nossos dias, irmãos? Uma grande confusão. Aí de repente se levanta alguém e fala, nós somos a igreja de Cristo. Aí o outro chega e fala assim, não, nós somos a igreja de Cristo. Aí Jesus olha assim e fala assim, eu não dei a minha igreja para ninguém. Mas quando nós entendemos que nós somos parte do corpo de Cristo, aí muda. E aí nós vamos ver, irmãos, que não vai haver uniformidade. Porque as pessoas pensam que a unidade vai gerar uniformidade, nós vamos ser iguais. Nós não vamos ser iguais. Porque Deus não está procurando a unidade, Deus está procurando que nós sejamos um nele. E aí quando nós somos um nele, um é mão, o outro é pé, o outro é boca, o outro é orelha. Amém? E se nós formos ser orelha, vamos ser uma boa orelha. E nós vamos respeitar aquele que é boca, aquele que é olho, aquele que é mão. Por quê? Porque nesses dias, irmãos, o Senhor não está mais confundindo as línguas. Nesses dias o Senhor está nos dando uma mesma linguagem. Amém? E nessa linguagem de Deus, nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Então nós estamos ouvindo. Samuel não conhecia a voz do Senhor. Mas Eli, ele foi um canal de Deus na vida de Samuel. E tanto é que ele falou assim, entendi. Samuel, volta, deita lá na tua cama. Se você ouvir novamente essa voz, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí Samuel voltou em obediência. Porque Samuel não tem revelação, irmãos. Samuel não tem um entendimento, ele é um adolescente. Ele não tem entendimento de tudo que Deus vai fazer na casa de Eli. Para ele, Eli é o pastor dele. É a pessoa que ministra na vida dele. É a pessoa que está ensinando ele a ser sacerdote. Deus vai tratar com Eli, mas Deus vai tratar com Samuel. Deus está falando com Eli, mas Deus está falando com Samuel. Amém? E o pior de tudo que Deus fala para Samuel, o que ele vai fazer? Na casa de Eli. Por isso, irmãos, nós não podemos ser prepotentes, soberbos e arrogantes. Porque esse é o espírito da casa de Eli. Mas ao mesmo tempo nós temos que ter temor a Deus. Porque se Deus vai remover a casa de Eli nos nossos dias, para que a geração de Samuel se levante, um sacerdócio fiel, nós vamos presenciar isso. E nós temos que estar humilhados debaixo da potente mão de Deus. Para que quando Deus estiver fazendo isso, a gente não se vanglorie. Paulo disse assim, foi preciso que Deus arrancasse o ramo verdadeiro da videira e enxertasse o zambuzeiro, a oliveira brava. Né? E Paulo estava falando da nação dele. Paulo não estava falando com um sorriso no rosto, Paulo estava falando com peso de intercessão na vida dele. Ele estava falando sobre a geração dele, sobre os irmãos dele. Ele estava falando, Deus fez isso com a gente. Deus nos tirou, Deus rompeu Israel da videira para enxertar as nações. Ele falou, mas eu sei que Deus é poderoso para nos enxertar de novo. Paulo não estava feliz. Paulo trazia um peso de intercessão pela sua geração.
Deus vai fazer coisas grandes no Brasil, irmãos. Mas não pensa que nós vamos acordar amanhã e vai estar tudo resolvido no Planalto. Deus mudou. O presidente da República agora teme ao Senhor. Ó, o nome já até diz, né? Teme ao Senhor. O Senhor, ele teme ao Senhor. Mamon. Deus vai fazer, mas isso vai trazer peso sobre a igreja. Peso de intercessão. Porque a hora que Deus começar a arrancar tudo que está fora do lugar, para estabelecer o que Ele quer estabelecer, irmãos. Você já parou para pensar? Você acha que a igreja vai ficar ilesa? Você acha que o mundo gospel vai ficar ileso? Será que aqueles que estão na crista da onda hoje surfando, vão continuar surfando na crista da onda? Será? E nós temos que estar orando. Nós temos que estar orando. A Bíblia fala, ai daqueles por quem vem o escândalo. Mas o escândalo é necessário. O Senhor Jesus disse isso. O escândalo é necessário. Por que Deus colocou um Judas na equipe de Jesus? Porque alguém tinha que vender Jesus. Para se cumprir as Escrituras. Mas Deus era poderoso para perdoar ele. Não vamos entrar no mérito disso, mas Deus era poderoso para isso. Então, às vezes, nós não entendemos tudo que Deus está fazendo. Mas nós temos que estar orando. Nós temos que estar orando. Ao ouvir a voz do Senhor, Samuel entendeu que era a voz da sua paternidade. Pais são chamados para dar destino aos seus filhos. Precisamos receber em nosso espírito uma paternidade espiritual. Nenhum de nós, irmãos, podemos achar, e algumas pessoas até me questionaram, até eles me questionaram, disseram assim, você não precisa, você pode abrir uma igreja, Deus vai te usar, Deus vai falar através de você, por que você tem que procurar alguém para estar sobre a sua vida? Você não precisa disso. Isso é o espírito que domina a nossa geração, irmãos. É um espírito de rebelião. A igreja de Cristo, ela é apostólica, por natureza, não é porque ela tem um apóstolo, é porque ela é apostólica, e a palavra apostólica significa enviado. Então nós temos que ser enviados. E nós estamos aqui e vamos frutificar porque nós estamos debaixo do envio, não debaixo de uma rebelião. E tudo quanto nos foi instruído, por quem nós reconhecemos sobre a nossa vida, por quem nós já reconhecemos antes e por quem nós reconhecemos hoje, nós obedecemos. O melhor caminho, irmãos, é o caminho da obediência. Tudo que nos foi falado, nós fizemos do jeito que foi falado. E não tivemos medo de fazer. E por isso, quando a pessoa chega para mim e fala, você não precisa, eu falei assim, você é que não entende o que é o mundo do Espírito. Se levanta sozinho para fazer algo da sua cabeça, da sua ideia, uma coisa que você vai chamar de igreja, e que Jesus vai olhar para você e falar assim, é tua, não é minha. Porque o modelo é meu. A tua você pode fazer o modelo que você quiser, mas a minha igreja tem que ser como um modelo. E para a gente andar no modelo de Deus, Jesus ele veio à terra enviado pelo Pai. E quando ele partiu, ele enviou os 12. E depois os 12 enviaram outros. E foram enviando outros. E a igreja chegou até nós. Aí você do nada você se levanta e fala assim, hoje, a partir de hoje, eu não tenho mais ninguém que ministre sobre a minha vida, alguém que eu tenha que prestar conta, porque agora sou eu e o Senhor. Parece bonito o discurso, parece muito espiritual o discurso, mas não tem nada a ver com aquilo que nós vemos na palavra de Deus. Paulo chama Timóteo do quê? O que Paulo chama Timóteo? Meu filho. Paulo era pai de Timóteo? Não, não era um pai natural de Timóteo. O pai de Timóteo era um grego. Mas Paulo o gerou
em Cristo. Quando Paulo escreve para Filemão, ele fala assim: Filemão, receba Onésimo, a quem eu gerei nas minhas cadeias. E sabe quem era Onésimo? Era alguém que foi preso por causa de Filemão. Era um servo de Filemão que o roubou e foi preso por causa disso. Aí Paulo vai preso também e gera na vida daquele homem, nas prisões, Cristo. E o envia e fala: recebe ele, porque agora ele é um enviado, é um filho. Eu o gerei no meu espírito durante o tempo que eu passei preso com ele. Tremendo isso, né? Você já parou para pensar? Deus foi gerar um filho para Onésimo dentro da prisão? Um pai para Onésimo dentro da prisão? Paulo. E para que Paulo fosse pai de Onésimo, Deus teve que prender Paulo. Para que lá na prisão, Paulo gerasse uma paternidade sobre Onésimo. Só Deus fez um negócio desse. Paulo, vou prender você agora. Por que, Senhor? Porque eu tenho uma obra para fazer na vida de um homem. De um homem. Gente, de um homem. Paulo, pregador das nações. Aquele que abriu igreja em todas as nações existentes naqueles dias. Deus fala: Paulo, agora você não vai mais para as nações, você vai para a prisão. E agora você vai me servir lá, porque eu preciso levantar uma geração de filhos. E eu preciso de pais para gerar filhos. Quantos querem gerar um Onésimo na prisão? Ninguém quer, né? Amém? Mas você sabe que no meio das nossas prisões que existem na nossa vida, Deus está nos dando a oportunidade de gerar filhos. Você não precisa saber tudo. Você não precisa estar liberto de tudo, irmãos. Quando José estava na prisão, ele servia o Senhor na prisão. Amém? Às vezes nós estamos assim: eu não vou fazer a obra do Senhor porque ainda eu estou tão preso na minha vida. Meu irmão, desfruta do processo. Amém? Desfruta desse tempo de Deus na sua vida. Nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós estamos prontos 100%. Ontem eu aprendi uma frase assim, eu até postei, não sei se alguém viu, mas assim, uma frase que mexeu comigo. Quantos de nós gostamos do deserto? Quem compra uma viagem, um pacote de férias para o deserto? Vou sair de férias, vou comprar um pacote de férias, vou lá para o Saara, eu com a minha esposa, 30 dias no deserto, andando no meio da areia, calor escaldando de dia, um frio de geada à noite. Quem faz isso? Por que ninguém gosta do deserto, irmãos? Mas vamos pensar no deserto espiritual. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus levou eles para o deserto, sim ou não? Sim. E quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos, certo? E aquela geração que saiu do Egito, que foi para o deserto, entrou na terra prometida? Não. Por quê? Porque Deus não conseguiu destruir o Egito que estava dentro deles. Não é isso? É isso que a gente aprendeu, não é? E é verdade. Aquela geração que nasceu no deserto, que não conheceu o Egito, essa geração entrou na terra da promessa. Sim? Por que Deus não colocou aquela geração que saiu do Egito na terra da promessa? Você sabe dizer? Sabe por quê, irmãos? E por isso Deus usou uma ferramenta chamada deserto. Porque se Deus pega alguém do Egito e não passa essa pessoa no deserto para destruir o Egito na vida dessa pessoa, quando essa pessoa entrar na terra da promessa, sabe o que ela vai fazer da terra da promessa? Um novo Egito. Aí a gente fica assim: mas dói tanto. Irmão, a única coisa que Deus está fazendo na nossa vida é tentando destruir o Egito dentro de nós. É tentando destruir a nossa religiosidade. O Egito é um símbolo do paganismo, da religiosidade, irmãos.
Porque se Deus nos pega cheio de religiosidade e nos coloca na posse da promessa que Ele tem para nós vamos estragar a promessa, nós vamos fazer da promessa um novo Egito. Porque nós vamos chegar lá e falar, não, tá, o Senhor falou assim, mas a gente lá no Egito, a gente fazia diferente. Arão foi colocado como sacerdote. Moisés subiu para o monte para buscar a revelação de Deus. O povo chegou para Arão e falou assim, Arão, Moisés, acabou, nosso pai espiritual sumiu. Nós estamos sem pai. Aí Arão disse para o povo, recolhe todo o ouro que vocês têm e traga para mim. E eu vou fazer um Deus para nós. Moisés viveu 40 anos no Egito. Aprendeu tudo do Egito. Aí Deus tirou ele do Egito e colocou ele 40 anos numa terra distante. E naqueles 40 anos, tudo aquilo que foi formado em Moisés, Deus foi arrancando dele. Toda aquela amarra do Egito que estava nele, Deus foi tirando. Até que ele virou apenas um pastor de ovelhas. Aí Deus vem e fala com ele, Moisés, eu vou te enviar para o Egito. Deus, o Egito novo é no Egito. Porque agora você vai lá para libertar o meu povo. E Moisés foi e fez tudo o que Deus falou. Certo? E quando Moisés tira o povo, o Egito não está dentro de Moisés. Porque Deus já tinha tirado o Egito de dentro de Moisés há muito tempo, uns 40 anos que ficou longe. Mas todos aqueles que saíram do Egito trouxeram o que eles viveram no Egito, dentro deles, inclusive Arão, que cresceu no Egito. E por isso, quando o povo não viu mais Moisés, que não tinha o Egito dentro dele, mas subiu para ouvir a Deus, o povo foi lá e apertou Arão, porque Arão era o segundo homem. A base de Moisés era Arão. E Arão logo já falou, vamos resolver o problema. Vamos fazer um bezerro de ouro. Pede para todas as mulheres que tiver de ouro, a gente faz um bezerro. A ideia foi de Arão. Por que Arão fez isso, irmãos? Porque o culto do Egito estava dentro dele. No Egito eles adoravam bezerro, bode, carneiro, tudo lá eles adoravam, sapo, rã. E aí Moisés desceu e falou assim, esse povo saiu do Egito, mas arrastou o Egito para cá. E se eles entrassem na terra prometida, eles vão transformar a terra prometida num novo Egito. Agora olha para os nossos dias, irmãos. A pessoa não conhece o Senhor. Aí ela escuta 3, 4 pregações no YouTube. E aí ela chega e fala para o pastor assim, eu também posso pregar. E aí o pastor olha e fala assim, calma, irmão, tem um tempo de Deus. Aí ele encontra mais alguns que acabaram de sair do Egito, que falam para ele assim, olha, mas você era um dos melhores no Egito. Mas ele é bom nas coisas do Egito. E nós não podemos fazer uma coisa velha, mas com um nome novo, só dar um nome novo. Agora isso aqui não é mais o Egito do Egito, isso aqui é o Egito de Cristo. Vamos fazer o Egito de Cristo agora, Igreja Egito de Cristo. Não tem jeito, irmão. E é por isso que Deus, Ele está trabalhando nas nossas vidas, nesses dias, para quê? Para remover aquilo que a religiosidade colocou em nós, para nos ensinar. Agora a gente adora assim, agora a gente adora assado, agora a gente... Não, vamos voltar para o Espírito Santo. Vamos sair da sombra da árvore do conhecimento do bem e do mal, e vamos nos alimentar só da árvore da vida. Porque enquanto a gente ficar sentado debaixo da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vamos estar aprendendo o bem, mas nós vamos aprender o mal também. Mas quando nós desistirmos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e nós entrarmos em Cristo, que é a árvore da vida, nós vamos ver que Ele vai nos libertar. Porque se nós conhecermos a verdade nos libertará. Amém? E ela vai produzir em nós o que? Ela vai produzir em nós a vida de Cristo em nós. Amém? Por isso nós precisamos
receber em nosso espírito essa paternidade espiritual. Pais, não somos nós que escolhemos, é Deus que nos dá. Foi Jessé que enviou Davi para o campo de batalha. O pai espiritual, ele envia seus filhos para o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Quando é na religião, irmãos, a liderança compete entre si. Não é assim? Ontem nós tivemos a conferência dos 5 ministérios. Pena que vocês não foram, mas nós vamos fazer aqui em Caçapava também essa conferência. Irmãos, quando os nossos olhos se abrirem para o que é uma igreja se movendo dentro dos 5 ministérios, nós vamos entender, irmãos, que maravilha que Jesus fez na terra, chamada igreja. Porque quando Deus começa a levantar as pessoas no seu chamado, no seu ofício, e quando essa igreja é uma casa de paternidade, porque quando a igreja ela tem um líder, eu já disse isso para vocês, o líder compete com os liderados. Quando o líder ele vê um liderado crescendo muito, ele fala, opa, vai acabar tomando meu lugar. Eu lembro do pastor Eide, uma vez que ele falou numa pregação, Deus começou a levantar um jovem na igreja, e ele falava, glória a Deus, aleluia, né? Deus está levantando esse jovem. Aí de repente esse jovem começou a pregar e a igreja era muito impactada pela pregação desse jovem. E aí um dia, né, ele pregando, a igreja batia palma, e ele, amém, amém. Aí daqui a pouco a igreja bateu palma de novo, ele falou, já está batendo muita palma para ele já, para mim não bate tanta palma assim. E ele falou, sem perceber, irmãos, eu já estava sentindo uma coceirinha já no cotovelo. Uma dorzinha já começou a aparecer. Porque numa igreja de líderes, irmãos, quando alguém começa a crescer, o líder logo já pensa assim. Eu já ouvi isso de um líder na minha vida. Eu sentado com ele conversando, eu falei para ele, por que você não distribui o trabalho? Você fica como líder principal, você cria uma equipe para você trabalhando com você. Você me coloca para trabalhar nessa área, fulano, você coloca nessa área que ela flui mais. Ele falou para mim assim, eu não coloco nada na sua mão, porque eu sei que você vai correr com isso e eu não vou te alcançar. Então eu prefiro não te dar essa chance. E mesmo assim ainda fiquei na igreja, uns 3 anos debaixo dessa liderança. Essa foi a palavra dele para mim. 2 anos e meio depois eu falei novamente para ele na reunião, por que você não faz isso? Ele falou, eu já falei para você. Agora, quando a igreja não é uma igreja de liderança, uma igreja de paternidade, o pai tem alegria em sentar para ver os filhos que foram além dele e que fazem melhor do que ele. Isso tem sido para nós uma experiência maravilhosa. E é isso que o nosso coração anseia. E que vocês vão crescendo de uma forma bem organizada, bem madura, e não param de crescer. Ninguém precisa parar de crescer porque chegou na estatura do pastor. Não. Você vai cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. E nós, pastores, vamos nos alegrar em ver Deus usando você. Em ver Deus fazendo mais através de você do que Ele fez através da nossa vida. Qual o problema? Os meus filhos estão numa fase da vida que a gente está tentando todas as formas de ajudar eles para eles decolarem. Até isso Deus mudou. Antigamente o Rafael falava, pai, eu vou embora do Brasil. Eu falava, por quê? Depois a gente fala, não sei, como Deus já falou até através de um profeta na vida dele, agora nós temos que preparar ele para ir embora. Na hora certa. Mas ele vai mais longe do que a gente. A gente vai até piedade, ele vai para falar dele. E a gente vai se alegrar com isso. Ele vai mandar a passagem todo ano para a gente lá na casa dele. Amém? Nós não podemos segurar os nossos filhos. Você já parou para pensar? Se Deus chama teu filho para ser um missionário, já pensou, Dona? Mas até olhou para você, com a carinha com Deus. Esse cara sou eu. Aí você fala, meu filhinho. Meu Marquinhos. Vou lá no aeroporto, meu irmão.
E você não esquece de escrever para o papai, para a mamãe. E os filhos espirituais? Irmãos, isso é o que Deus está abrindo os nossos olhos nesses dias. Eu decidi na minha vida, irmãos, e não volto atrás. Nunca mais serei pastor de uma igreja, de um ministério. Nunca mais. O que estamos fazendo hoje é trabalhando para levantar vocês para o ministério. Nunca mais serei. Sei que vai chegar o dia que eu vou estar sentado, vibrando, vendo aquilo que Deus está fazendo através dos filhos e filhas que Deus vai levantar nesse ministério. Tenho certeza disso. Vai levar mais alguns anos. Mas a hora que Deus começar a levantar um e outro dentro do alinhamento de Deus, vai ser lindo. A gente só vai olhar e falar assim: Senhor, valeu. Sem ciúme, sem dizer, fulano, um pouquinho menos, né? Porque esse nível aí eu fiz. Olha Saul, quando chegaram e falaram assim: Saul venceu os milhares. Até então, quando o povo chegava cantando, Saul venceu os milhares, Saul ficava feliz, eu sou o cara. Mas de repente chegou no cenário alguém e as mulheres falaram: Saul venceu os milhares, mas Davi, ele venceu os 10 milhares. Saul falou: vai mexer comigo. O povo já está indo atrás dele. Como promessa, eu tenho que dar minha filha para ele casar, porque ele matou Golias. E era promessa do rei: quem matasse Golias casaria com a filha do rei. Os pais dele não vão pagar imposto nunca mais em Israel. Olha Deus. Já pensou no Brasil? Não sei que maravilha. Você ficar livre de todos os impostos do Brasil o resto da vida? Você ficar rico rapidinho. 50% daquele que ganha vai embora do imposto, né? Aí Saul pensou: que mais ele pode querer? E Saul não sabia que Davi havia sido ungido. Isso estava no secreto ainda. Saul não sabia, mas ele ficou pensando. O povo já está com ele, já está cantando que eu venci os milhares e que ele venceu os 10 milhares. Vai casar com a minha filha. Já vai ser herdeiro do meu tesouro. E agora ele vai querer o meu trono. O que Saul fez? Pegou a lança, enquanto Davi estava ali adorando, e desejou cravar ele. É que Deus, o anjo passou ali, desviou Davi. E depois Davi, não pôde crescer debaixo daquela paternidade, porque aquilo não é paternidade. Paternidade que quer cravar você na parede não é paternidade. Paternidade pode até tocar na sua intimidade, mas para gerar crescimento na sua vida, não para te matar. Toca na tua intimidade não para te castrar, mas para te fazer produtivo. Amém? Vocês estão entendendo isso, irmãos? Pastor, isso é o Evangelho? É o Evangelho para os nossos dias. Uma igreja madura. E aí vocês vão entender Efésios 4. A uns ele levanta apóstolo, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores, a outros... mas isso é no mundo. Não, é dentro de uma casa que Deus levanta. Porque você acredita que Deus chamou você para um ministério? Diga para o irmão que está ao seu lado assim: o seu ministério não é esquentar essa cadeira que você está sentado. Amém? E para encerrarmos, já que nós entramos em Davi, é nele mesmo que eu queria terminar. Davi começou a ser levantado pelo Senhor. Samuel vai na casa de Jessé, pede para Jessé chamar os seus filhos para santificar eles, porque ele ungiu o rei ali naquele dia. Jessé chama só 7 filhos quando ele tem 8. Os 7 são santificados, Davi não.
Os 7 passaram por um ritual de santificação, Davi está lá no curral. E aí Deus não confirma nenhum deles e pergunta para ele: alguma coisa está errada, você está me escondendo algo. Deus não erra. Deus falou que aqui ele vai levantar um rei. E aí tem mais um. Ele fala: tem o Davi. Mas o Davi não tem cara de rei. O Davi não tem porte de rei. Mas é o Davi e é o rei que Deus escolheu. Manda chamar Davi. E quando Davi entra ali, Davi é ungido com o óleo do Senhor. Sabe o que acontece na mesma hora, irmãos? No capítulo 16 de Samuel, quando Davi é ungido, a Bíblia fala no versículo seguinte: e o Espírito do Senhor foi retirado de Saul, e um espírito mau veio sobre Saul. Olha como o reino do Espírito é, irmãos. Lá num lugar bem longe, escondido, Samuel está lá derramando azeite na cabeça de Davi. Mas no reino do Espírito, o Espírito Santo está saindo lá de Saul. Não é mais ungido. E um espírito mau da parte do Senhor, a Bíblia fala, vem sobre ele. E aí alguém tem uma ideia, fala assim: precisamos de alguém que toca bem. E alguém fala assim: tem um jovem, filho de um belemita, toca bem. Aí eles vão lá e buscam Davi. E Davi é levado para a casa de Saul e começa a tocar, e Saul fica liberto. O cara é bom. O cara toca na unção. E é por isso que nós colocamos instrumentos, que hoje nós vamos orar até para o instrumento. Eu falei: hoje nós vamos profetizar sobre os instrumentos. Mas vai chegar um dia que os instrumentos vão profetizar sobre as nossas vidas. Não por causa do instrumento em si, mas porque quem toca o instrumento, toca com a unção do Espírito Santo de Deus. Amém? E aí então Davi está ali. Ele é ungido de Deus, Saul não sabe. Deus está guardando aquela revelação ali, escondida, aos olhos de Saul. Aí chega a guerra. E eu até fui pesquisar, irmãos, antes da guerra, só para a gente não perder. Os 3 filhos de Jessé que foram para a guerra: Eliabe, Abinadab e Samá. Sabe o que significa? Eram os 3 filhos mais velhos, que Deus rejeitou. Quando eu estava preparando, o Espírito Santo falou: procura o nome deles. Sabe o que significa Eliabe, o mais velho? Eliabe significa Deus é o Pai. O cara tem um nome que diz que Deus é o Pai. Abinadab significa é um pai generoso. Samá, na verdade é chamar, de Yahvé chamar, que significa o Deus presente. Olha o nome dos caras: Deus presente, Pai generoso e Deus é o Pai. Aí eu fui ver o que significa Jessé. Jessé significa Deus existe. Olha que casa, irmãos. Tem tudo para ter Deus ali naquela casa. Eles tinham o nome de Deus, mas eles não tinham a natureza de Deus. Eles não se moviam na natureza de Deus. Aí entra Davi. E Davi significa querido. Um chama que Deus é Pai, o outro se chama Deus é um Pai generoso, e o outro se chama que Deus é um Pai presente. E esses 3, com isso sobre a vida deles, eles não se movem, porque eles têm um título, mas eles não têm uma natureza. Vocês estão entendendo? Aí Deus pega um que não tem um título, mas tem uma natureza. Ele é o querido do Pai. O que os outros tinham no nome, ele tinha na essência. Ele não recebeu um nome tão bonito. Ele não recebeu um nome profético. Mas ele provou, na própria experiência, o que é viver um relacionamento de intimidade com o Deus presente, com o Deus que é Pai, com o Deus que é Pai generoso. Ele conhecia na experiência.
Hoje tem muita gente, irmãos, que pode saber todos os nomes de Deus, mas que não sabe o que é ter um relacionamento de amor com Deus. E porque Davi não tinha o nome que os irmãos dele tinham, mas ele tinha a essência que os irmãos não tinham. Ele vai para a guerra. Ele toca a harpa, demônio sai. Antes dele tocar a harpa, ele vence leão, ele vence urso. Aí quando chega a guerra, ele sabe que ele carrega dentro dele. Ele sabe que ele carrega o Deus presente dentro dele. Ele sabe que ele carrega o Pai generoso dentro dele. Ele sabe que ele carrega o Deus que é Pai dentro dele. Ele tem intimidade com esse Deus. E aí ele vai para a guerra. E ele diz assim, olha, e ele nem está chamado, ele nem está convocado para a guerra. Ele não está convocado pelos homens. Os homens dizem para ele, o pai dele mesmo fala assim, você não vai, você não está pronto para essa guerra. Não é a tua hora. Mas ele vai lá levar comida para os seus irmãos. É enviado pelo seu pai. E quando ele chega lá na guerra, ele vê a atmosfera que está formada ali. E ele se apresenta. Porque, irmãos, eu até falava isso na mesa hoje em casa. Sabe o que falta para nós, irmãos? A gente não precisa ter um título. Você não precisa ter um título de pastor, de apóstolo, de profeta. Você tem que ter a essência dentro de você. Quando você tem a essência, sabe o que você faz? Você se apresenta. Você se apresenta. O grande general Saul está fechado na sua sala pastoral. Porque naquela hora, ele tem o título, mas ele não tem a essência. O Espírito já foi tirado dele. Só sobrou o título, irmãos. Mas aquele que não tem o título, mas tem a essência, ele chega e fala assim, não desmaie o coração de ninguém. Eu vou. E eu enfrento esse gigante. E ele vai, a gente sabe a história para encerrar, irmãos. E ele vence o gigante. Sabe o que acontece? Eu vou ler esse texto aqui, porque é nisso que eu quero terminar. 1 Samuel 17, diz assim, versículo 55. Vendo, porém, Saul sair Davi e encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, olha, ele viu Davi indo para o campo de batalha. Ele perguntou para Abner, que era o general, abaixo do rei, o capitão do exército, de quem é filho esse moço, Abner? Ele não perguntou aonde que ele foi treinado, quem é que treina esse rapaz. Ele perguntou de quem que ele é filho. E disse a Abner, vive a tua alma, ó rei. Não sei. Não é tremendo isso? Saul podia perguntar qualquer coisa, onde que ele já lutou, ele tem experiência, o que ele faz. Perguntou de quem que ele é filho. Aí Davi vai lá e mata o gigante. E diz assim, voltando pois Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe na presença de Saul, trazendo ele, Davi, na mão, a cabeça de Golias. Está lá Davi, com o troféu, com a cabeça de Golias. O povo partiu para a guerra, depois que Golias caiu. Abner, o capitão, foi lá e buscou Davi, falou, vem cá comigo, rapaz. Pode soltar a espada de Golias agora. Ele soltar a espada eu solto, mas a cabeça é o meu troféu. Não está me levando. O rei quer falar com você. E disse Saul, jovem, de quem você é filho? Vocês estão entendendo? De quem você é filho? E disse Davi, eu sou filho de Jessé, o Deus que existe. Eu sou filho de Jessé, o Deus que existe, o Belemita. Vocês estão entendendo?